manifestar, seja sobre o que nós falamos aqui, seja sobre o que aconteceu à tarde na apresentação dos trabalhos, até a chegada do nosso conferencista. Estão de acordo com isso? Tá? Flávio Serafini, com a palavra. Boa noite a todas e todos. Vou me apresentar, meu nome é Flávio Serafini, eu sou professor da Fundação Oswaldo Cruz e atualmente deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos e todas que estão organizando o evento, todos os trabalhadores, usuários, familiares dos CAPS no estado do Rio de Janeiro. A importância desse evento tão potente, tanta gente que se dedica cotidianamente a construir na prática o cuidado de saúde mental, uma prática emancipadora, uma prática em consonância com os direitos humanos. É muito importante que se reúna, que se encontre, que se potencialize num momento de tantos ataques como que a gente está vivendo no Brasil. É um processo de avanço autoritário, onde se tenta se trocar o tempo inteiro a lógica do cuidado pela lógica do controle. Temos visto o avanço das comunidades terapêuticas, das diferentes formas de manifestação do ressurgimento da lógica manicomial na saúde mental. Antes da gente conseguir expurgá-la de vez, ela insiste em tentar ressurgir, e esse espaço, então, é muito potente, muito importante. E eu queria partilhar uma boa notícia. A gente, no ano passado, conseguiu aprovar aqui no estado do Rio de Janeiro uma lei que estabeleceu parâmetros para o cofinanciamento da RAPS no nosso estado, da Rede de Atenção Psicossocial. Porque, embora estivesse previsto que a RAPS tivesse a participação dos estados, o governo federal financia, os municípios fazem a gestão e complementam o financiamento, e quase governo do estado nenhum no Brasil participa desse cofinanciamento. Ano passado a gente aprovou essa lei, conseguiu fazer uma emenda vinculando um recurso, e por incrível que pareça, nesse momento que a gente está vivendo, de tantos retrocessos, o estado do Rio de Janeiro está implementando essa lei e, se eu não me engano, 90 municípios já aderiram a esse programa de cofinanciamento da RAPS, que no momento onde eles tentam colocar mais dinheiro nos manicômios, colocar mais dinheiro nas comunidades terapêuticas, que a gente chama de asilos religiosos, porque não são nem comunitários, nem terapêuticos. A gente aqui no estado do Rio de Janeiro está conseguindo, com todos os retrocessos e todas as dificuldades que a gente tem aqui também no nosso estado, fazer com que se inicie o processo de cofinanciamento. Já começou, 90 municípios já aderiram, e com isso a gente consegue aqui fazer uma resistência aos manicômios, fortalecendo a rede de atenção psicossocial. Então, é muito importante que todos os municípios se mobilizem para que as prefeituras não se escondam diminuindo o orçamento da RAPS, porque agora está entrando um pouquinho mais de dinheiro de financiamento do Estado. É importante que esse financiamento sirva para fortalecer, qualificar, melhorar o atendimento à crise, e a gente consiga, de fato, fazer com que a RAPS exista em todos os municípios, porque a gente sabe que na maioria dos municípios existem pontos da RAPS, mas não rede. Rede não dá para falar em quase nenhum município. E a gente tem que continuar na luta contra os retrocessos para que a gente não tenha manicômios nunca mais. Obrigado, gente. Boa noite. Está aberta a palavra. Está aberta a palavra. Mais alguém quer? Pois não. Desse lugar que eu falo, eu sou diretora da ABEM e represento trabalhadores de saúde no Conselho Estadual de Saúde. Então, seguindo um pouco, a palavra do Serafini, nós, no Conselho Estadual de Saúde, estamos acompanhando com muita cautela o projeto. São 90 municípios realmente que já aderiram ao cofinanciamento do Estado. A grande diferença
é que o Estado está também incentivando, né? A Secretaria de Estado está incentivando a criação de leitos de emergência em unidades hospitalares, né? Quer dizer, dando um tratamento como um tratamento de saúde de emergência ao paciente em crise. E a nossa preocupação, deputado, né, na aplicação dessa lei, é que essa lei também sirva para os privados de liberdade, onde você tem um tratamento mais desumano e mais desigual em termos de saúde mental, nos manicômios prisionais. Os manicômios prisionais da rede da SEAP, né, da Secretaria de Atenção ao Privado de Liberdade, é um horror, enfim, remete a gente aos tempos áureos antes da reforma sanitária. E eu queria pensar com vocês que, se nós estamos falando com usuários, né, de CAPS e com familiares, os conselhos de saúde são lugares, hoje, importantes de resistência. E representante profissional de saúde, representante de usuário, tem que entender a política de saúde mental para fazer a sua defesa de como ela foi pensada e como ela está planejada. Porque quando a gente pensa em tirar direito, aquele que não tem a sua sanidade perfeita é aquele mais atacado, tá? Porque ele não tem, geralmente, quem o defenda, né? E ele não sabe se defender, muitas vezes, desse ataque. Então, o Conselho de Saúde não é lugar para a gente fazer políticas corporativas ou pessoais. É lugar para a gente defender o direito à vida. Porque quem quer defender a saúde tem que ter como princípio defender o direito à vida de todos, inclusive aqueles que são chamados apenados, aqueles que a sociedade não quer ver e acha bem feito quando ele adoece no sistema prisional. E a gente tem silenciado para as vergonhas do Rio de Janeiro, como a gente ser o segundo estado em tuberculose no Brasil. A gente só perde para o Amazonas em tuberculose, e o indivíduo privado de liberdade, ele é aquele mais atingido pelo adoecimento da tuberculose e pela morte pela tuberculose. Nós só não somos campeões só de adoecimento, nós somos campeões em casos de óbito por tuberculose. Então, é só para a gente sentir, né? E esse lugar que vocês construíram com toda a delicadeza e o cuidado, não deixem de falar disso, tá? Controle social foi uma conquista, inclusive do movimento sanitário, tá? O controle social é um espaço de fazer e exercer a política de defesa dos direitos humanos. É um lugar onde a gente pode exercitar de forma mais clara a defesa daqueles que geralmente ninguém quer olhar e ninguém quer defender. Tá? Então, é muito importante que, durante esses debates, vocês não esqueçam de lembrar que em cada área programática da cidade do Rio de Janeiro tem um conselho distrital. Existe na cidade do Rio de Janeiro conselho municipal. E em cada município desse estado existem conselhos municipais. Uns funcionando de maneira, enfim, legal e que tem realmente atingido os interesses da população. Outros nem tanto. Agora, é o nosso lugar. É o lugar do usuário do SUS, é o lugar do familiar do usuário, né, de transtorno, mas, principalmente, é o lugar de qualquer pessoa que queira defender o direito à vida. Então, nós estamos acompanhando, deputado, muito de perto a lei, porque a lei pela lei não funciona se a gente não tomar conta dela na prática. Obrigada. Muito obrigado. Gente, eu queria fazer dois anúncios. Primeiro, eu queria dizer para todos que essa abertura do Congresso está sendo transmitida. Eu passei para algumas pessoas aí, cadê o... Para as pessoas que estão no YouTube, passando diretamente, então nós vamos ver a conferência agora, mas tem que dizer como, né? Tem que mandar o link aí. Não? Alô? Não, para mandar para os amigos, para mandar para as outras pessoas e tal, não é isso? Disseminar.
É só dizer para as pessoas procurarem no YouTube pelo canal do Nupsan, que está sendo transmitido ao vivo o evento. Entrou no YouTube, digitar Nupsan, que é a primeira... Isso. E é importante aí que todos os colegas aqui possam dizer para os seus colegas das cidades do interior que não puderam vir, que possam acompanhar. E acompanhar amanhã também, amanhã e sábado também, os debates aqui desse congresso. O outro anúncio que eu queria fazer é uma homenagem. Nós teríamos como convidado para participar aqui uma pessoa muito importante na história do movimento, da luta antimanicomial, da reforma, que é o Milton Freire Pereira. E ele estaria conosco aqui, estaria conosco inclusive compondo a mesa, porque ele é o nosso representante dos usuários, mas infelizmente nós perdemos o Milton Freire na semana passada, né? E eu queria então fazer aqui, como, aliás, cadê a Ana? Tá. Como fizemos lá no Engenho de Dentro, foi que dia? Semana passada, né? Quinta-feira passada, uma homenagem ao Milton Freire Pereira. Eu acredito que a maior parte das pessoas aqui que são do movimento, que são da saúde mental, se lembram, conheceram o Milton. Então eu queria fazer a homenagem do mesmo modo que a Ana Paula propôs lá, que nós... Quem aqui conheceu o Milton Freire? Podia levantar a mão? Vejam que era uma pessoa extremamente conhecida e uma pessoa brilhante, um usuário do serviço de saúde mental, militante, um intelectual, não é? E queria então que todos nós pudéssemos agora dar uma salva de palmas em homenagem ao Milton. Então, eu acho que a gente pode ouvir mais uma pessoa, se quiser, talvez uma intervenção, algum comentário. Eu queria ser... Não. Bem-vindo, professor. Vamos oferecer-lhe um copo de água, não é isso? Para que faça, tudo bem? Como é que está? Obrigado por ter vindo. Sabemos aí que foi uma viagem demorada, né? Atribulada. Mas está bem, né? Então, eu vou passar logo o Márcio. Vou passar logo a palavra para o Márcio Postman. Apresentar, nós temos aqui trabalhadores do campo da saúde mental, trabalhadores do campo da saúde, diversos profissionais também da área social, jornalistas. Jornalista é um só, né? Jornalistas, sociólogos e tal. E aí, nós estamos aqui atentos para ouvi-lo, então, falar sobre essa questão da situação, crise socioeconômica e política no contexto atual do Brasil, tá bom? Você pode ficar à vontade e falar o tempo que você desejar, e em seguida, havendo tempo, a gente abre para algumas perguntas ao nosso conferencista, tá bom? Muito grato, sei da dificuldade que foi o seu voo, tá bom? Obrigado. Tem a palavra, então, o Márcio Postman. Olá a todas e todos, nosso abraço fraterno, solidário, cumprimentando cada uma que não mediu esforços para poder fazer parte desse momento de reflexão. Vai até sábado e fico grato e honrado pela oportunidade de poder compartilhar desse momento coletivo de pensar fundamental
nas nossas atividades, e especialmente a que vocês exercem num momento complexo do nosso país. Conversei, cochichei aqui para a gente fazer uma exposição de meia hora, que talvez desse a oportunidade da gente fazer algum diálogo, para não ficar também muito tarde. Eu sei que amanhã tem continuidade e já estou praticamente uma hora atrasado. Depois de ter tido 3 tentativas de desembarcar no Santos Dumont, que deu certo, porque a próxima era no Galeão, aí ficaria bem mais difícil. Bom, começo talvez trazendo para vocês alguns dados de realidade, para que depois a gente possa fazer uma interpretação acerca dessas informações. Nós estamos concluindo, agora, finalizando este ano, o ano 2019, e que, de certa forma, é o último ano da segunda década desse século. As décadas, geralmente, são contabilizadas a partir do ano 0. Então, a segunda década começou em 2010 e se conclui agora em 2019. E as informações que se está tendo possibilidade de contabilizar, não é? Elas estão revelando, na verdade, que nós talvez pudéssemos definir como uma década perdida. Inegavelmente, se nós olharmos os dados de educação, esses que foram divulgados essa semana, a partir de um panorama internacional feito pela OCDE, chamado PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, revela que nós estamos numa situação que indica justamente a desaceleração de alguma melhora que o Brasil vinha registrando na educação. Em termos econômicos, não há dúvida, ainda que não saibamos qual vai ser a variação da economia, do PIB para esse ano, mas as indicações é que possivelmente nós devemos repetir o desempenho que o Brasil registrou no ano passado, alguma coisa em torno de 1,2%. Bem, nesse sentido, nós podemos identificar, portanto, que esta década perdida, do ponto de vista econômico, ela é uma década que, se a gente olhar um período mais longo, de 1980 para cá, estamos falando praticamente quase 40 anos, nessas 4 décadas o país perdeu 2 décadas. Perdeu a década de 1980 do ponto de vista econômico. Embora o desempenho econômico do Brasil na década de 80 tenha sido 40% superior ao que nós registramos nesta década de 2010. É uma década, na verdade, que tem uma inflexão inegável a partir do ano 2015, exatamente na metade da década. Se nós tomarmos como referência a primeira metade de 2010 a 2014, o Brasil vinha combinando de forma singular o aprofundamento da democracia com expansão da economia, dos empregos. 2014 foi um ano, inclusive, que tivemos praticamente o pleno emprego no país. Além do crescimento econômico, a democracia, um processo de inclusão social inegável, obviamente, olhando para a realidade brasileira. E de 2015 para cá, o sentido tem sido justamente o outro. Nós estamos convivendo com obstáculos à democracia no país, um período de decrescimento da economia. Se a economia esse ano concluir o ano crescendo ao redor de 1%, em 2019 o nível de atividade brasileiro estará 3,6% abaixo de 2014. Significa dizer que nós, de maneira geral, todos nós estamos com um nível de renda quase 4% abaixo do que era em 2014. Isso, evidentemente, se o Brasil distribuísse equanimamente a sua renda, a renda nacional, o que não é uma verdade. Olhando os dados a partir, então, da distribuição pessoal da renda, que em geral, analisado através do índice de Gini, que é um índice estatístico que mede a desigualdade individual, como se nós pegássemos aqui todos que estão nessa sala e colocássemos perfilados do menor ao maior rendimento e medíssemos, então, a diferença média entre essas pessoas.
E essa desigualdade varia de 0 a 1. 0 seria uma circunstância em que todos nós recebêssemos a mesma remuneração. Então não haveria desigualdade, todos recebem o valor igual. E a desigualdade equivalente a 1 seria aquela que todos vocês não ganhariam absolutamente nada, só eu ganharia. Então, desigualdade extrema. E o que nós temos é que, na verdade, o índice de Gini hoje está 0,63, quando, em 2014, ele chegou a 0,499. Então, mas, olhando a distribuição pessoal, a gente vai perceber que os 10% mais ricos do país, nós estamos falando de gente que ganha acima de R$6 mil mensais, 80% dos brasileiros recebem até 2 salários mínimos. Esse é o Brasil. Então, segundo o IBGE, aqueles que recebem mensalmente acima de R$6 mil fazem parte dos 10% mais ricos. E, portanto, esses 10% mais ricos foram os que aumentaram em quase 3% a sua participação na renda nacional de 2015 para cá. Enquanto que os 90% mais pobres perderam participação. Os 50% mais pobres perderam 29% da sua participação na renda nacional. E 1% mais rico, eu acho que aqui não tem ninguém, mas não tem problema se tem, não sou da Receita Federal. 1% mais rico aumentou em 10% a sua participação. Então, quer dizer, é um decrescimento econômico que, de certa maneira, tem sido extremamente favorável para uma parcela pequena dos brasileiros. No ano passado, segundo uma revista que faz um levantamento dos bilionários no mundo, não é? Identificou, inclusive, que o Brasil foi o único país que aumentou o número de bilionários no mundo. Houve queda do número de bilionários em outros países, mas no Brasil cresceu. E ainda tem presenças ilustres de bilionários, como, por exemplo, pastores, que é uma coisa que não existia no Brasil, mas agora tem pastores bilionários. Então, uma riqueza bastante diversificada, não só banqueiros, né, mas também agora pastores. Bom, então, o que eu quero chamar a atenção é que esses dados, tá certo, que são inegáveis do ponto de vista dessa inflexão que nós estamos vivendo, não é? Está relacionado, na verdade, a uma visão de mundo. Essa visão de mundo construída a partir de 2015 é aquela que nos leva, não é, a uma narrativa o resultado final dessa narrativa, né, objetiva a acomodação e a busca por saídas individuais. Certo? Que narrativa é essa? A narrativa é aquela que nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo, não há alterações na sua sociedade, nós estamos vivendo um período histórico, né, que está permeado de mudanças, mas o período é basicamente o mesmo, a sociedade é basicamente a mesma, mas ela está se defrontando, expostas a mudanças que são provocadas de fora do Brasil, mudanças pelas quais os brasileiros não têm governabilidade. Como assim? Por exemplo, o chamado fenômeno da globalização. Globalização é algo que se constituiu no capitalismo a partir dos anos 80, por decisão de política econômica, geopolítica nos Estados Unidos, Inglaterra, etc., que, na verdade, essa globalização não é um evento singular no capitalismo, que, se a gente olhar do ponto de vista histórico, até a Primeira Grande Guerra Mundial, até 1914, por exemplo, nós tínhamos uma situação muito parecida com essa que nós estamos vivendo nos anos 80, 90 no mundo, só que não se definia naquela época, quem estudou aquela época, não definia como globalização, definia como imperialismo. Por quê? Porque, na verdade, a forma de organização do mundo era através de impérios e colônias. Haviam poucos países. Havia o Império Britânico, o Império Austro-Húngaro, o Império até português. Vamos também esquecer que Portugal, até a década de 1970, tinha colônias, Angola, Moçambique, por exemplo. Então, a forma de organização desse sistema era através de impérios, e até 1914, as duas grandes guerras mundiais, na verdade, ajudam a destruir esse sistema colonial, sistema de impérios e colônias. E nessa fase, até as duas grandes guerras mundiais, basicamente, não havia sistemas nacionais, não havia sistema nacional de saúde, de habitação, sistema nacional de transporte, sistema nacional de saúde, sistema nacional do trabalho. Ou seja, na verdade, predominavam estados
chamados mínimos, eram estados mínimos porque se contrapunham aos estados anteriores, que eram os estados absolutistas, né, dos estados absolutistas dos impérios, das famílias reais, que eram estados pesados, tributavam muito a sociedade porque eram estados que financiavam, não é, a família imperial, a nobreza e o clero. Né, porque a igreja era vinculada ao Estado, aqui no Brasil, pelo menos até 1889, né, o fim da monarquia. Então eram estados que tributavam muito para financiar um segmento grande da sociedade, improdutivo. Né? E o capitalismo, na verdade, destrói essa configuração e estabelece um tipo de organização estatal que é, na verdade, um Estado que respondia basicamente a 3 funções: as funções de monopólio, né? Monopólio da violência, só o Estado podia matar, prender, né? O monopólio do dinheiro, só o Estado pode emitir moeda, e o monopólio da tributação, só o Estado pode tributar, estabelecer um imposto. Então, esses estados, na verdade, estados mínimos, não tinham a compreensão de qualquer outra função. Né? Aqui no Brasil, pelo menos até 1930, no governo de Washington Luiz, a questão social aparecia sempre como caso de polícia. Certo? Era o que ele dizia, inclusive. Governar é fazer estradas. Frases, nem vou falar muito alto, porque vão que copia, né? Então, esse período aí, as 2 grandes guerras, também foi um período, na verdade, de livres fluxos de capitais, certo? E nesse sentido que você tem os capitais circulando, os países, os governos, na verdade, tentam fazer com que os seus espaços sejam interessantes para o investimento desses capitais estrangeiros. E, portanto, a sua política é uma política de rebaixamento de custos. É tornar o país mais atrativo a esse capital forâneo. Porque se ele vier, vai desenvolver o país. Então, essa é a visão que, de certa maneira, está sendo resgatada, eu diria assim, a partir de 2015, que é aqui no Brasil, no caso brasileiro, embora tenha sido experimentado nos anos 90, né, que nós estamos vivendo uma globalização há uma liquidez, há uma liberdade do capital circulando no mundo, tá certo? E para os países atraírem esse capital, eles têm que ser muito atrativos ao capital. E a maneira de ser atrativo é reduzindo custos. Que custos? Do trabalho, portanto, reforma trabalhista. Reduzir os custos sociais, né, os gastos sociais. Então, a emenda 95, que é para reduzir o gasto social. Previdência. Bom, ou seja, em última análise, tá certo? A leitura da elite brasileira para o período atual é que o problema do Brasil são os pobres. Por quê? Porque os pobres inventaram, tá certo, de participar do orçamento público. Então, o que está sendo promovido é um desembarque dos pobres do orçamento público. Guardada a devida proporção, é uma leitura não muito diferente da elite na transição escravocrata. Se a gente recuperar lá a década de 1880, por exemplo, quando se instaura o projeto de branqueamento no Brasil. Vocês já ouviram falar disso? O que é o projeto de branqueamento? A leitura da elite do final do século XIX, diante do Brasil, diz assim: olha, o atraso brasileiro, diante dos Estados Unidos é uma nação que tem indústria, está muito mais avançada que nós. Por que eles estão avançados? Porque lá, tá certo, não tem esta massa de miscigenados e de negros, que constitui uma raça inferior. O primeiro censo brasileiro realizado em 1872 revelou que 2/3 da população brasileira era composta de não brancos, né? Eram índios, miscigenados, cafus, mamelucos e negros. Então o que acontece? Você faz a soltura dos escravos, não inclui ele na economia, porque os postos de trabalho vão ser ocupados por imigrantes. Até o final dos anos 20, se a gente for revisar, não é, a literatura que trata, por exemplo, dos sindicatos, os sindicatos de ofício que existiam, eles tinham boletins, jornais, em geral escritos em espanhol, italiano, alemão, japonês, quase nada em português, porque era uma mão de obra que veio de navio, deixando excluído uma parte enorme dos brasileiros. Bem, então o que nós estamos vendo, na verdade, está certo, que há uma narrativa que tem sido repassada pelos meios de comunicação, pelos jornais, bom, enfim, uma narrativa que é o seguinte: olha, o Brasil está vivendo uma época, o Brasil é praticamente a mesma, o Brasil não mudou muito, mas está diante de uma mudança que vem de fora, que é a globalização. Certo?
Entre as duas grandes guerras mundiais e até o final da década de 70, foi um período em que, na verdade, o mundo se organizou através de um sistema interestatal, um sistema de estados nacionais. Por exemplo, quando foi constituída a ONU, Organização das Nações Unidas, a primeira reunião da ONU em 1945, reuniu todos os países existentes do mundo. Quantos eram? 47. O mundo não tinha 50 países quando encerrou a Segunda Grande Guerra Mundial. E aí você teve, a partir de 45, na verdade, um movimento de descolonização e criação de estados nacionais. Então já vem aí, a Inglaterra perde as suas colônias, no caso a Índia, Paquistão, né? Então você vai ter um movimento de independência e isso vai significar a construção de cerca de 200 países, tem 213 países no mundo. E cada país vai construir o seu sistema nacional, vai ser a sua moeda, não é? Os seus bancos, o seu sistema de saúde, o seu sistema de tributação, o sistema de transporte, vai criando a ideia do sistema nacional, das políticas nacionais. Nós até começamos em 1930, com Getúlio. A construção do Estado moderno é a partir de 1930. Com uma batalha enorme, até vou comentar na sequência, com a resistência daqueles que eram contra essa ideia da modernização do Brasil. Bem, então esse sistema interestatal, que na verdade ganha vulto na segunda metade do século passado, de 45, ele está em choque, na verdade, com a globalização atual, porque a globalização atual ela é conduzida por grandes corporações transnacionais. Nós temos talvez aí 500 grandes corporações transnacionais que dominam alguma coisa como 4/5 de toda a produção do mundo. Qualquer setor de atividade econômica que a gente vai olhar, tem 4, 5 empresas. Tá certo? Por exemplo, pneus e automóveis. São 2 empresas de pneu que dominam o mercado internacional. Aviões comerciais. É a Boeing, não é? E a Airbus. Tá certo? Então, na verdade, nós estamos vendo essa força das grandes corporações e essas grandes corporações questionam as fronteiras nacionais. Tanto é que elas têm um Senado, o Senado dessas grandes corporações, que se reúne, em geral, né, tem uma grande assembleia desse Senado que é realizado em janeiro, né, na Suíça, Davos ou Davos. Né? Então, as corporações se reúnem lá e aí elas convidam os presidentes, os primeiros ministros, todos eles eleitos para irem para lá, participar da reunião e receber a cartilha do que tem que fazer. Porque globalização significa a subordinação da política à economia. O uso recorrente do termo crise, a economia está em crise. Na verdade, a crise é o modo de funcionamento da economia. E quando fala em crise é porque algum corte vai haver. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esta narrativa é a narrativa de que há um período, né, que está tendo algumas mudanças. E essas mudanças vêm de fora, como a globalização. Outra mudança que vem de fora, que ajuda a dar sustentação a essa narrativa dominante, é a questão do progresso técnico. Né? Porque agora a revolução tecnológica, a difusão dos robôs, né, a inteligência artificial, estamos entrando numa era do fim do emprego. Inclusive, estudos aqui da própria UFRJ mostraram que o Brasil vai perder quase 30% dos empregos substituídos por robôs, etc. Ora, diante dessa narrativa, tá certo, que nós estamos vivendo a globalização, agora é as grandes corporações, se a gente não se adaptar ao que elas querem, nós não vamos ter condições de melhorar. O que foi dito em relação à aprovação da reforma trabalhista? Né? Se nós não fizermos aqui... Porque, bom, o brasileiro ter 4 semanas de férias é um absurdo, porque no Paraguai são só 2 semanas. Se não reduzir os direitos trabalhistas, as empresas vão sair do Brasil e vão tudo para o Paraguai. Se de hoje está ruim, vai ficar pior. Tá certo? É essa narrativa, assim como a questão do progresso tecnológico. Alguém é contra o progresso tecnológico? Não. Mas só que vai ficar sem emprego. E qual é a saída? A saída é cada um de nós estudar cada vez mais, porque os poucos empregos que terão, né, a gente poderá disputar. Então é uma disputa entre nós, é uma competição entre nós. Não tem saída coletiva nesse sentido. Essa é a narrativa dominante. Obviamente que eu queria, na verdade, aproveitar o tempo final para me contrapor a essa narrativa dominante. Porque não parto do pressuposto que nós estamos vivendo um mesmo período histórico com algumas mudanças. Mudanças que
que surgem fora do Brasil. Na verdade, nosso modo de ver, tá certo? Nós estamos vivendo uma mudança de período. Não é um período em mudança, é uma mudança de período, é um outro período histórico. E esse período histórico, na verdade, exige uma compreensão que não pode ser a mesma que nós fazíamos para analisar o que era o período histórico anterior. Que período histórico anterior? Na verdade, o Brasil, entre as décadas de 1930 e a década de 1980, né, foi um período em que nós construímos uma sociedade urbana e industrial. Porque o Brasil, até a década de 20, era uma sociedade agrária. O que é uma sociedade agrária? Bom, se nós fôssemos fazer um evento em 1919, eu, por exemplo, nem poderia possivelmente fazer uma exposição, caso vivesse há 100 anos atrás. Por quê? Porque no Brasil, em 1918, a expectativa média de vida do brasileiro era de 34 anos de idade. Não que não tivesse pessoas que vivessem mais tempo, mas a batalha para você superar os 5 anos de idade, para nascer vivo. Se fosse fazer um evento como esse há 100 anos atrás, a presença feminina, que me parece majoritária aqui, seria residual. Imagine, em 1918, a população brasileira vivendo em média 34, 35 anos de idade, as mulheres tinham quantos filhos? 10, 15 filhos. As mulheres eram verdadeiras máquinas de reprodução humana. Então, uma sociedade profundamente machista. Não tinha espaço. Como é que a mulher ia desenvolver alguma atividade fora das atividades do lar, entre aspas? Então, nós transitamos daquela sociedade, uma sociedade em que viver era fundamentalmente trabalhar, né? As pessoas moravam e trabalhavam na fazenda, o que significa dizer que começava a trabalhar às 5, 6 horas da manhã, o sol aparecia e tinha que estar trabalhando, e encerrava o turno de trabalho a hora que o sol se punha, 12, 13, 14 horas depois. Então nós estamos falando de uma sociedade cuja jornada de trabalho era de 80, 90 horas por semana. E não tinha descanso semanal, sábado e domingo, não tinha feriado, férias. Porque imagine, esse final de semana vamos então passear, mas quem vai alimentar as galinhas? Quem vai ordenhar as vacas? Sociedade agrária. Então, uma sociedade que vivia a trabalhar. Começava a trabalhar aos 5, 6 anos de idade. Em geral, não é? O irmão mais velho cuidando dos irmãos mais moços, porque não tinha creche. Certo? Não tinha escola. Então, começava a trabalhar aos 5, 6 anos de idade e trabalhava até morrer, porque não tinha também aposentadoria e pensão. Ou seja, o trabalho significava cerca de 70% do tempo de vida. Uma sociedade extremamente primitiva. E a partir da década de 30, tem um projeto, a gente sai da sociedade agrária e se desloca para uma sociedade urbana e industrial. E em 30 anos fizemos uma mudança fantástica no país. Tá certo? Saímos do campo, fomos para a cidade. E essa transformação permitiu que nós, na verdade, aumentássemos a expectativa média de vida, não é? Compreendêssemos que uma parte do tempo da vida não pode estar vinculada ao trabalho heterônomo, ou trabalho pela sobrevivência, o que significa dizer, portanto, então, que crianças, adolescentes não podem trabalhar. A luta, na verdade, para empurrar o ingresso no trabalho para depois dos 14, 15 anos de idade. A compreensão de que nessa sociedade urbana e industrial é fundamental estudar. Mas quem estuda são crianças e adolescentes. Adulto não estuda, né? Adulto sabe tudo, no máximo lê um romance, uma revista, mas quem estuda são as crianças. É uma educação basicamente visando, não é, a disciplina, antecipar a forma do exercício do trabalho, porque não tem como, na sociedade urbana industrial, como diferentemente da agrária, você não leva os filhos para trabalhar, você não levava, e a capinar levava as crianças, tá certo, para trabalhar. Na sociedade urbana industrial não se leva os filhos. Os filhos ficariam aonde? Vão ficar na escola. Tá certo? Bom, então, até 14, 15 anos não se trabalha, e depois de 15, 16 anos, alguns vão trabalhar, que serão aqueles que ocuparão alguns estratos superiores da sociedade, que serão, então, os doutores, não é? Os delegados, os ministros. Então, esses serão os juízes. Não é? Uns 4, 5% da população vão estudar. O resto, no máximo, ensino médio, quando não, só o fundamental. Só a alfabetização. E é uma educação, de maneira geral, não é por estoque. O jovem entra na faculdade de engenharia, abre a sua cabeça, fica 4, 5 anos recebendo testes de resistência,
métodos de montagem de prédios, assim por diante, ele, em 5, 6 anos, ele enche a cabeça dele de fórmulas, equações, fecha a cabeça, dá um papel para ele pintado, diz que ele é engenheiro, ele mostra para nós acreditamos e contratamos, ele vai construir pontes, prédios durante 40, 50 anos sem precisar estudar. Porque ele acumulou o conhecimento que lhe permite exercer o trabalho por 40 anos, mais ou menos. E aí, então, ele entra no mercado de trabalho, aos 15, 16 anos de idade, trabalha 30, 35 anos, aí se aposenta e teria 5 ou 10 anos de aposentado. Viveria sem ir ao mercado de trabalho, porque ele criou uma poupança e o Estado contribuiu com o fundo público para poder viver. Essa é um pouco, resumidamente, não é? A vida da sociedade urbana industrial. Só que nós estamos falando de uma outra sociedade, tá certo? Porque, infelizmente, o Brasil está vivendo uma desindustrialização precoce. Quer dizer, nós não conseguimos nos industrializar plenamente, nós não conseguimos universalizar o acesso para toda a população a bens industriais. Tem uma parcela enorme dos brasileiros que não tem ou geladeira, ou os bens industriais de maneira geral. Mesmo não tendo, nós estamos destruindo a indústria brasileira. A indústria hoje representa 10% do PIB, chegou a representar quase 40% do PIB brasileiro. Hoje a participação da indústria equivale ao que era o Brasil na década de 1910. A indústria é a coluna vertebral de qualquer desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem indústria. Então nós temos uma desindustrialização precoce porque uma parte dos brasileiros, sem ter tido acesso aos bens industriais, vão ficar sem acesso. Alguém vai dizer, mas se não produz no Brasil, pode importar. Sim. Mas como é que você vai pagar essa importação? Exportando café, soja, minério, ou seja, exportando pedra, pau e água. A água é frango, tá certo? É fruta, é água. Minério de ferro é água para transformá-lo. Ou seja, nós estamos especializando num país de produção e exportação de bens primários, bens acessados a recursos naturais ou mão de obra barata. Não é possível, portanto, universalizar o acesso a bens industriais num país que se desindustrializou. É diferente da desindustrialização na Europa, nos Estados Unidos, porque lá ela é madura. Por que é madura? Porque, dado o nível de renda, toda a população atingiu os bens industriais e a partir de um determinado nível, ninguém vai comprar 5 geladeiras, 10 fogão. Tem um limite. Uma vez atingido isso, você passa a deslocar o adicional de renda para os serviços, né? Para turismo, para lazer, para entretenimento, para viagem, estudos. Não são bens industriais. Então, o que acontece? Que nós estamos vivendo uma outra sociedade, que é uma sociedade de serviços. Só que nós entramos na sociedade de serviços de forma antecipada, porque não concluímos a sociedade urbana industrial. Então, tem aí uma complexidade, tá certo, que nos diferencia dos países ricos, vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje nós temos 4/5 da população que estão ocupados em atividades terciárias, são serviços. Serviços, tá certo? Tem uma centralidade do trabalho diferente da sociedade urbana industrial. Quer dizer, na sociedade urbana industrial, o que predomina é o trabalho material. O que é o trabalho material? O trabalho material é aquele que resulta do esforço físico e mental em algo concreto, palpável e tangível. O trabalhador na indústria produz uma camisa, um sapato, um automóvel. Tem concretude no trabalho dele, ele se vê no trabalho. Tá certo? Ou na agricultura, na construção civil, ele vê um prédio, a ponte. Nos serviços, de maneira geral, não há concretude. Não há tangibilidade. O que eu estou fazendo para não parecer, mas é trabalho. E esse trabalho não pode ser empacotado, pesado. Quando a gente pega qualquer material, pode pegar o celular, tá certo? 70% a 80% do valor, do preço do produto é trabalho material. Embora o produto tenha materialidade, tá certo? Mas o que dá valor é o trabalho material. O que é esse trabalho material? Bom, é a pesquisa, tá certo? A tecnologia ali embarcada, não é? É o marketing, quem vai sair com o telefone, a Gisele Bündchen, tá certo? O transporte. Então, na verdade, é uma outra sociedade nesse sentido, que gera uma centralidade diferente em termos de trabalho do que o trabalho da sociedade industrial. Na sociedade industrial você tem, em geral, numa fábrica, você tem hierarquia, tá certo? Você tem um trabalho que é exercido num lugar apenas. Eu só posso montar automóvel numa fábrica de automóveis, tá certo? Eu não tenho como levar um pedaço da ponte que está sendo feita aqui no centro da cidade para minha casa, fazer em casa a ponte. Não dá. Eu só posso fazer o trabalho num local determinado.
E sob esse local determinado é que se construiu os direitos do trabalho. A jornada do trabalho começa quando eu saio de casa, quando eu chego no local. Quando você chega no local. Tá certo? Então, veja, não é qualquer trabalho nesse sentido, mas o trabalho que a gente costuma fazer em casa, lavar prato, por exemplo. É um trabalho. Eu posso na minha casa lavar prato a vida toda e não vou me aposentar lavando prato. Não é isso? Descuidado que sou, posso, enfim, quebrar um prato na minha mão, ter um acidente doméstico. Mas se eu for fazer a mesma coisa, lavar prato num outro local chamado restaurante, mudou tudo. Mudou porque é um outro local e lá lavando o prato no restaurante eu vou ser reconhecido, vou receber uma remuneração. Se porventura quebrar um prato na minha mão, um acidente de trabalho. Certo. Então, na verdade, se construiu um local determinado para poder estabelecer os direitos do trabalho. Na sociedade urbana industrial, do trabalho material, a centralidade do trabalho dava, na verdade, a ideia de pertencimento, de centralidade, de identidade. Então, o que você é? Eu sou pedreiro, construção civil. Você é o quê? Metalúrgico, tá certo? Metalúrgico tem um sindicato. Ou seja, a identidade, a construção de categorias, de coletivos. Tá certo? Ora, nos serviços, o serviço já aí começa a ter mais dificuldade, porque olhando o que nós temos hoje no país, vocês têm 6 milhões de trabalhadores no Brasil que operam nas plataformas digitais. Então, o que você é? Eu trabalho no Uber, sou motorista de Uber durante o dia. À noite, eu trabalho como garçom num restaurante aqui próximo. E no domingo, trabalho de segurança. Mas o que você faz mesmo? O que você é? Eu sou qualquer coisa. Sou pau para qualquer obra. Mas qual a sua identidade? Qual o seu pertence? Pertence ao quê? Ou seja, na sociedade de serviços, 4/5 das ocupações são de serviços, a maior parte não tem identidade, tampouco pertencimento. Ele não se vê no trabalho, não se identifica no trabalho, embora o trabalho seja essencial para a sua reprodução da vida. Certo. Bom, mas e qual é o problema em relação a isso? O problema é que esse trabalho imaterial vem cada vez mais acompanhado, tá certo, das tecnologias de informação e comunicação. A internet, que faz com que a gente, embora não esteja no trabalho, continue trabalhando. Ou seja, a gente leva o trabalho para casa ou para qualquer outro lugar. A gente fica plugado no trabalho. A gente dorme com o trabalho, sonha com o trabalho, acorda com o trabalho, tem medo de não ter o trabalho. Então você está diante de um quê? Um ciclo novo de doenças profissionais, pouco conhecidas. O burnout, karoshi, no caso japonês. Como nós não temos muita pesquisa no Brasil, certo? A gente não sabe medir isso, mas, por exemplo, na Inglaterra, onde há pesquisa com trabalhadores de serviços que utilizam tecnologia de informação, na Inglaterra desaparece a semana inglesa. Trabalhar 5 dias e descansar 2. Porque as pessoas saem do trabalho e continuam conectadas, vão para casa. A presença dessas tecnologias de informação está, na verdade, desfazendo o conceito, por exemplo, de juventude que nós temos. Por quê? Bom, porque não havia juventude na sociedade agrária. Juventude é uma construção da sociedade urbana industrial. Juventude era um conceito de transição da adolescência para a vida adulta. Portanto, juventude é uma espécie de inatividade, é um período de curiosidade, de experimentação. Passar a noite vendo a estrela, tá certo? Quem de nós? Difícil. Depois de adulto, você passar a noite olhando a estrela, é sempre possível, mas cada vez mais difícil. Então, a juventude é esse espaço, na verdade, livre, de construção, de experiências, de diversidade. Ora, estudos agora estão demonstrando cada vez mais que a presença do celular, hoje, já com criança com 2 anos de idade, está ali mexendo, ou seja, ele passa cada vez mais a estar conectado a uma atividade, o seu tempo está ocupado pela atividade, né? E aí tem toda a teorização da gamificação, né? Os jogos que te concentram e te levam a ficar ali prisioneiro, isolado de qualquer outro tipo de relacionamento humano, afetivo. E aí vai mostrando o quê? Por exemplo, uma atividade que não se imaginava está em descrédito, em desuso, que é o sexo. A gente não tem pesquisa no Brasil, a gente pode rir, né? Mas onde tem pesquisa, né? Por exemplo, na Inglaterra, de novo, entre os casais há uma redução sensível da atividade sexual. O cidadão chega em casa, tá certo? Cansado e tal, antes de dormir, vou dar uma olhada nas notícias. Bolsonaro,
Vamos dormir? No Japão que há também estudos com a juventude, 50% dos jovens, não é, de 16 a 29 anos de idade não têm relações sexuais. Então é uma mudança brutal nesse sentido. Por quê? Porque você está conectado. Então isso vai tendo um outro efeito, que é em relação à questão da sociabilidade. De maneira geral, assim, nós que somos do século passado, né, a gente formava a opinião, a visão de mundo. Como é que a gente formava a opinião, a visão do mundo? Na verdade, se relacionando, se conectando com a diversidade, ouvindo opiniões diferentes, tá certo? Um jornal diferente, vários jornais, televisão, rádio, ouvia várias coisas e se posicionava. A partir da diversidade, você se posicionava. O que tem ocorrido cada vez mais? É que, na atualidade, na sociedade de serviços, na tecnologia de informação, o que acontece é que, na verdade, não há mais essa diversidade. O que há é que nós estamos cada vez mais conectados com grupos homogêneos. No meu Facebook, tá certo, só tem corintiano, palmeirense não entra, flamenguista nem pensar, ou seja, eu não convivo com visão diversa. Eu só me relaciono com quem pensa muito parecido comigo. E se alguém tem falando mal, eu já corto, limo ele. Não dá para conviver com essa pessoa. Como é que pode falar essa barbaridade? Então o que acontece é que a sociedade está se individualizando em grupos, em coletivos homogêneos, tá certo? E que a opinião, a visão de mundo não é formada a partir da variedade, da diversidade. Ela é formada a partir da visão que valida a que eu já tenho. Eu convivo com aquela visão que é própria. Eu não exponho a minha visão aos outros. E aliás, eu não aceito cada vez mais a visão de outro. Isso significa o quê? Que nós estamos entrando numa sociedade com profunda polarização. E o ódio é logo o que surge imediatamente quando a gente recebe algo que é estranho a gente. A dificuldade, portanto, da convivência com a diferença. A diversidade do nosso país é a principal riqueza que nós temos. É um país diverso. Certo? O que nós temos de pior é a desigualdade, que não é diversidade. Certo? A questão é que a nossa diversidade está sendo atacada. Por um sentido, né, de dominância e de não aceitação do outro, desde que ele não esteja submetido à minha visão de mundo. Então o que nós temos é essa sociedade é diferente da sociedade passada e, portanto, os instrumentos que nós tínhamos para analisar e intervir na sociedade passada cada vez mais são insuficientes para essa sociedade agora. Podemos também aqui, já passei 5 minutos do meu tempo, podíamos falar de uma outra questão importante, que é a questão das instituições que representam os interesses, os anseios. Ou seja, na sociedade urbana industrial, o que acontecia? Nós tínhamos instituições que tinham alguma identidade com aquela sociedade. Eram instituições especializadas. Por exemplo, o sindicato. O sindicato era algo especializado em responder demandas, questões, orientar do trabalho com carteira assinada. Quem estava empregado com carteira assinada tinha o sindicato. E o sindicato ia lutar e tal, perdeu o emprego, você vai lá, o sindicato orienta, vai no advogado, tá certo? Ou associação de bairro, para quem é morador, vai lá, associação de bairro. Mas se é estudante, associação estudantil, tem o diretório, o centro acadêmico. É uma sociedade com instituições que representavam uma parte da vida da pessoa. Ora, na sociedade de serviço, essas instituições têm total descrédito. Porque, na verdade, essa sociedade está dependendo de instituições que deem, na verdade, uma visão ou uma resposta totalizante e não parcial e específica. Certo? Porque qual é o meu problema lá no bairro? É a insegurança, mas o transporte, mas é o problema da luz, e a escola, é uma diversidade. Famílias beneficiadas, entrar nas favelas, regiões de São Paulo, diferente daqui, mas uma massa humana. Como é que você entra lá? Na maior parte dos bairros, você só entra se falar com... Não é com o Estado. Eu era o Estado, na verdade. Você tinha que falar lá com... Expansão de instituições que não são novas, mas são instituições com atuação mais totalizante, com respostas mais abrangentes. Que instituições eu estou falando? As igrejas,
E os problemas. E eu vou recorrer ao sindicato, é uma resposta parcial. O partido é parcial. Não há uma instituição que dê, na verdade, uma resposta que resolva na totalidade. A principal instituição que não consegue responder isso é o Estado. O pessoal que mandava. E tinha um local lajeado, cujo a pessoa muito interessante, inclusive, chamado Pezão. O Pezão, pessoa sensível, entendia tudo, né? E, por exemplo, nós estamos fazendo cadastro centralizado. São as instituições que têm respostas para quase tudo. E resoluções quase que imediatas. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo no início desse século, né, os programas sociais, porque o Estado é organizado em caixinhas, em especializadas. Eu sou especialista em olho direito, olho esquerdo não tenho a menor ideia, mas o direito... Então o que está acontecendo? Está acontecendo, na verdade, no momento alguém foi embora e deu o carro. Roubaram o carro. Pezão, doutor, 15 minutos, o carro resolvia. Aí ele me contou um outro caso interessante, que tinha alguém lá da região que ele morava, que fez um puxadinho para poder alugar, ter uma renda adicional, e conseguiu fazer o tal do puxadinho, alugou para uma pessoa que passou a morar lá, só que passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, não pagou. Eu disse, mas não é possível, o senhor não tem que pagar? Não, o senhor procura os seus direitos. Então eu vou ao Estado. Foi o Estado quem seria? O advogado. É o seguinte, eu tenho um inquilino, ele não paga. Não, aqui é a lei do inquilinato, vamos resolver. O senhor me passa logo o contrato que o senhor tem de aluguel com o inquilino. Contrato? Não tem contrato. Não, então, a escritura. Não, a escritura também não tem. Então o Estado não tem o que dizer. Passar bem. Aí ele volta, Pezão, chá comigo. No dia seguinte, o inquilino pagou e foi embora. Um outro caso, né, de uma colega que ela é desembargadora, então não é pouca coisa, né? E tem uma pessoa que trabalha com ela chama de assistente, e um determinado dia a tal da assistente ligou para ela de manhã e disse, doutora, não vou poder ir hoje, mas o que aconteceu? Não, minha casa foi assaltada, levaram a parte do que eu tenho, inclusive o material de trabalho do meu marido, que trabalha na construção civil. Mas que tragédia, mas o que eu posso te ajudar? Disse, não, fica tranquilo, eu já falei com o pastor, e agora nós vamos falar com o cara do crime, vai resolver. Veja, o Estado não está lá. Ou se está, não tem respostas gerais. Mais do que isso, né? Nós estamos falando de uma sociedade que é uma sociedade organizada cada vez mais por famílias monoparentais. Não são famílias de 30 anos atrás, de 2 adultos, 2 ou 3 crianças, que tinha aquele todo dia almoço ou janta na mesa, conversava. E aí, meu filho, o que a professora falou hoje na aula? Conta aí para nós, tá certo? E a mãe pergunta para o filho, qual é o teu sonho? Me conta o sonho, meu filho. Tinha diálogo, sociabilidade, um falava, outro ouvia. No final de semana, aquele almoço na casa da sogra, nem sei se era muito bom, mas tinha aquele montão de gente, né? Tinha o primo que foi viajar, que ia contar, depois tinha aquele tio que bebia todas. Tinha diversidade. Gente, não tem mais isso. As famílias são monoparentais, em geral é um adulto e uma criança. Não tem diálogo. Não tem formação da sociabilidade em casa, em geral. Pior, a pessoa sai de casa, vai trabalhar num lugar que ela não gosta, não tem com quem dialogar, volta para casa, ela conversa sobre os seus anseios, seus problemas, com quem? Em casa, não dá. No trabalho, no sindicato, no partido, na associação de bairro. Aonde ela vai conversar sobre os seus problemas? Veja. Qual é o lema das instituições, dos partidos políticos, dos sindicatos? Escuta aí, silêncio, pessoal, que estou falando. Me ouçam. Ouçam. Como é que é da igreja? Fale que eu te escuto. Ou seja, na verdade, se constitui ali alguma homogeneidade, identidade, pertencimento, sociabilidade. E essas instituições são instituições que produzem respostas, fazem política pública, tem fraternidade. Então, eu sou professor de economia, esse final de semana eu vou doar uma parte do meu tempo do domingo para dar um curso para os irmãos que querem montar um pequeno negócio. Aqui também na nossa assembleia tem a equipe que é procurativa para o trabalho. Então ali a Dona Maria chegou agora, se apresenta, Dona Maria, você que está desempregada? Pois é, aqui nós vamos resolver o seu problema.
Dona Maria, fica tranquilo. O seu Pedro, que estava aqui também, levanta para o seu Pedro. O seu Pedro estava desempregado, semana passada chegou aqui. Né? Mas o seu Antônio, que trabalha no supermercado, se for sabendo que tem uma vaga, o seu Pedro está trabalhando lá. Seu Pedro, me larga, seu Pedro. Como é que é no sindicato? O sindicato, olha, esse governo safado tirou o emprego, tá certo? Esses patrões. Minha solidariedade ao seu desemprego, tá certo? Mas qual é o nosso discurso? O nosso discurso, em geral, não traz esperança. O que eu vou dizer aqui, está correto ao meu modo de ver. A situação do país está ruim e vai piorar. Não é verdade isso. Possivelmente vai piorar. Agora, se eu disser isso, é como aquela pessoa que vai no consultório médico e o médico olha o exame dele e diz, está com câncer, eu acho que a semana que vem o senhor não está aqui entre a gente. O cara não volta mais no médico. Vai procurar um curandeiro, qualquer coisa, mas não volta. Ou aquela explicação, está desempregado? O desemprego tem a ver com a desaceleração da economia, tá certo? A queda dos investimentos. Vou explicar o desemprego. Um mês, seu câncer é problemático, foi descoberto pelo pesquisador na década de 1950, tá certo? É um câncer assim. Tudo bem, até é bom saber esse câncer, mas eu quero saber como é que eu me curo. E essa resposta nós não temos. A igreja tem. O crime tem. O crime tem uma das principais políticas de apoio aos seus participantes, a confraria. Né? Quem é que cria o primeiro emprego para a pessoa que sai da prisão? Para continuar a entrar nas atividades, fazer um curso de qualificação. Quem é que forma, que patrocina jovens a fazer curso de direito, depois de terminar o curso de direito, ganha mais uma bolsa para fazer o cursinho, para entrar na OAB, para depois entrar no Ministério Público, entrar no Poder Judiciário? O povo aqui no Brasil fala demais. Dizem que eles até têm ministros. Outros ainda dizem que até tem presidente. Vê se pode. O povo fala demais. Ou seja, são instituições que trabalham com o médio e longo prazo. Têm respostas. Falam de tudo. Uma visão geral. Eu estou lá, tenho uma filha de 14 anos, não sai desse tal de Facebook, eu não sei o que é isso, não conversa com ninguém. Diz, não, fica tranquilo, comadre, eu também tenho a minha filha, mas isso é assim. Isso. Que tranquilidade. Então, nós estamos falando de uma sociedade de informação. Os sindicatos, os partidos têm uma massa de informação, sabe? Tem o telefone, o Facebook, mas não trabalham a informação. Não é com o discurso geral que resolve. As igrejas têm cultos, né? Para viúvo, para alcoólatra. Eu, por exemplo, na eleição passada, do ano passado, eu não recebi uma mensagem desse cidadão que se elegeu. E ele não mandou para mim por quê? Ele sabia que, obviamente, não ia mudar meu voto. Mas ele mandou para quem possivelmente podia mudar o voto. E como é que ele sabia quem é que podia mudar o voto? Ou seja, tem um estudo anterior para saber como é que você chega na pessoa. Então, é uma sociedade diferente. Certo? E essa é a questão fundamental, porque nós estamos diante de uma sociedade de serviços, uma massa de gente que vive do serviço, certo? Que trabalha não necessariamente no seu local determinado, está diante de jornadas estendidas, jornadas maiores, mais intensas. E a resposta que nós oferecemos é uma resposta insatisfatória. É como se nós quiséssemos colocar para dentro do tubo da pasta de dente aquela que já tinha saído. Não dá para botar de novo. Nós não vamos voltar ao passado. Nós temos que lidar com esse futuro. E, portanto, isso significa, na verdade, dialogar com os problemas. A meu modo de ver, eu vou encerrar aqui, nós estamos vivendo um período pré-insurrecional. Tirando os 10% mais ricos do Brasil, 90% está insatisfeito com o nosso país, está insatisfeito com o que nós temos, ele quer outra coisa. E a nossa dificuldade, na verdade, é combinar essa insatisfação que é individual numa algo coletivo, num projeto comum, somar forças, uma nova maioria. Como dizia Godard, né? Chega de respostas justas, eu quero só uma que justifique, que some ideias. Esse é o meu modo de ver, me parece a nossa dificuldade para lidar com a situação que nós temos no Brasil. Porque, olhando para frente, nós estamos olhando para frente num país que já está tendo um crescimento populacional relativamente pequeno. Se a gente olhar de 1930
a 2020, foram 175 milhões de pessoas que foram incluídas no Brasil. Você imagina a demanda de infraestrutura, de escola, casa, para 175 milhões, um esforço gigantesco. De 2020 a 2043, que o IBGE estima que é o período que ainda vai crescer a população, são 18 milhões a mais de pessoas. Uma pressão demográfica muito pequena. É cada vez menor a presença de crianças, por exemplo, nas escolas. Por quê? Porque há uma queda na taxa de fecundidade, a mulher vem tendo cada vez menos filhos. Então, olhando para frente, eu diria assim, nós temos as possibilidades melhores impossíveis. Um país continental faz parte de qualquer variável que você utiliza, economia, população, recursos naturais, o Brasil está no meio. A dificuldade é o seguinte, é com esta população, com essa sociedade, que direção ela vai ter? Se a gente não entender isso, tá certo? Talvez explique como a extrema-direita compreende melhor e opera. Nós podemos operar diferente. Agora, isso requer, na verdade, compreender que nós não estamos vivendo um período de mudanças, mas uma mudança de períodos. Fico por aqui, se tiver alguma questão. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Gente, nós temos alguns poucos minutos aí para... Jorge, até logo, obrigado, até amanhã. Vamos abrir para pelo menos 2 ou 3 questões aqui para o Márcio Postman. Mas também não precisa. Mas eu acho que seria interessante colocar uma questão sobre a questão política atual, como, não? Caminhos que possam ser construídos, etc. Não é? Quem se habilita para... Posso escolher? Não, né? Uma pergunta para dialogar aqui com o Márcio. Uma reflexão, não precisa ser uma pergunta. Maria Helena. Que isso? Microfone. Então, talvez eu queria pelo menos uma pergunta, que alguém fizesse uma então eu vou questão. fazer a pergunta, Isso. Márcio Postman. Vê se você pode ficar, porque está sendo... Hã? Não, mas além de falar que lá na frente, não, também é demais. Não, pelo amor de Basta Deus. ficar em pé, ninguém vê. Tá, estou em pé. Obedecer, né? Que isso, também é demais. Mas é o seguinte, como eu sei que você, Márcio, tem um conhecimento profundo de mercado de trabalho, né? É uma área que eu entendo um pouquinho. Eu gostaria que... Você já falou um pouco, e falou bastante, talvez, sobre o futuro do trabalho. O Brasil caminha, você disse, que eu chamaria de uma situação de desespero do ponto de vista do processo de trabalho e, especialmente, perdas dos direitos trabalhistas, né? Então, frente a isso, o Brasil, a área da saúde, eu não vou falar do outro, vamos falar da área da saúde, né? Na sua opinião, para onde caminha o trabalho? Qual é o futuro do trabalho na área da saúde? Obrigado, Maria. Bom, eu começaria a dizer que tem futuro, tá certo? Tem futuro. O trabalho continua, e será central na vida das pessoas. Não é possível imaginar uma sociedade sem trabalho, né? É óbvio que há uma mudança no conteúdo do trabalho, porque, de maneira geral, você tem 2 tipos de trabalho, né? O trabalho heterônomo, que é aquele trabalho que não necessariamente a gente gosta, mas a gente faz porque é a única forma de sobreviver quando a gente não tem propriedade, né?
Se a gente não tem propriedade, a única alternativa de financiar a vida é fazendo esse trabalho, esse tal de trabalho heterônomo. Mas o restante é trabalho autônomo, é o trabalho que a gente faz independente de ter uma retribuição. A gente faz por amor, a gente faz por obrigação, faz burocraticamente, né? Vai no supermercado, levar filho na escola, pagar conta, estudar, né? Ir na piscina, na praia, etc. Bom, na verdade é um trabalho que você faz a partir da sua escolha. Não é necessariamente tempo livre, tá? Mas não é o trabalho heterônomo. No capitalismo, a lógica de funcionamento do capitalismo é, na verdade, através da inovação tecnológica, reduzir custos para produzir mais, com menos custos. Tá certo? Então, é natural que o capitalismo, estimulado pela competição, inove, buscando, na verdade, você substituir o trabalho por máquinas, agora, robôs, inteligência artificial. Tá certo? Mas o que determina o trabalho no capitalismo não é a máquina, não é a inovação tecnológica. O que determina o trabalho no capitalismo é a distribuição do ganho de produtividade gerada pela inovação tecnológica. A inovação tecnológica, por exemplo, possivelmente entre os médicos, vai desaparecer aquela função que o médico executa de analisar exames. Porque isso vai ser feito por computador. Não significa que vai desaparecer o médico, ou o psicólogo, ou os profissionais que utilizam o exame. Tá certo? Aliás, isso vai ser uma forma muito mais preocupante, inclusive, porque possivelmente as empresas contratarão seus trabalhadores e através de acompanhamento, saberão se a pessoa está tomando todas, tá certo? Se faz ginástica, e o colesterol, ela vai saber isso. Certo? Então, pô, meu, você nem precisa vir trabalhar cá, porque você não está cuidando da sua saúde, por exemplo. Não é? Bom, então o que eu quero chamar a atenção é que a questão fundamental hoje é a questão da repartição dos ganhos de produtividade gerados pelo progresso tecnológico. Como não há, como digamos assim, os poderosos, a elite, escondem isso, tá certo? E nos apresentam só o resultado que vai reduzir emprego e a saída, cada um de nós vai ter que procurar estudando mais ou aceitando qualquer tipo de emprego que seja oferecido. Nós não estamos, na verdade, discutindo isso aqui, mas vem cá, se vai trabalhar menos pessoas, não é? A empresa vai ganhar mais, porque antes ela tinha que contratar 10, agora contrata 2 e vai fazer os serviços em maior quantidade, portanto vai ganhar mais. E esse ganho a mais, como é que vai ser dividido? Porque essa foi a questão central da segunda revolução industrial no final do século XIX e no século XX. Quando introduziram a energia elétrica, o motor a combustão, a mecanização. Não é? Quer dizer, quando o ser humano deixou de ser o centro da produção para se tornar uma parte. Né? Lembra aquele filme, para quem não viu, caso tenha interesse, do livro, o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos. O homem é apenas uma parte ali na linha de montagem. Não é? Então ele deixou de ser central nesse sentido. Mas a questão fundamental foi a pressão para distribuir os ganhos de produtividade. E como é que você distribui os ganhos de produtividade? Bom, em primeiro lugar, reduzindo jornada. Na Inglaterra, agora, a defesa é de 32 horas. Na Alemanha, a jornada é de 28 horas semanais. Por que tem que trabalhar 44 horas semanais? Obviamente, se trabalhar menos, sem redução de salários, se trabalhar menos, mais pessoas poderão trabalhar. Por que tem que ser 4 semanas de férias e não 6 semanas de férias? Então, na verdade, está faltando este lado, é a agenda do que é necessário para a classe trabalhadora que não está sendo questionada. Diante das imensas doenças profissionais, da insatisfação no trabalho, da depressão, não é? Dos antidepressivos que estão contaminando os trabalhadores, não há, na verdade, o questionamento em relação ao que é esse trabalho. Por quê? Porque, de certa forma, nós estamos entendendo que, olha, agora não tem o que fazer, porque isso vem de fora, se nós não nos adaptarmos, vai ser pior. Então, a gente está se adaptando, nós estamos cedendo sem receber nada em troca, pelo contrário. Então, o futuro do trabalho vai depender desta correlação de forças. Nós vamos precisar, para ter uma sociedade decente, mais Estado.
mais sindicato, né? Mais justiça do trabalho. Tudo que estão tirando agora, isso vai vir em algum momento muito rapidamente. Porque o que acontece é que, na verdade, como é que você vai gerir essa massa de empobrecidos do país? Uma massa de empobrecidos que tornou-se disfuncional. Por que se tornou disfuncional? Né? O Chico de Oliveira tem um livro fantástico que mostra o seguinte, olha, você tinha ali no ciclo da industrialização, dos anos 30 aos anos 80, tá certo? Uma parte dos brasileiros não foram incluídos, que era o trabalho informal, por exemplo. Né? Os trabalhadores informais, os ambulantes, mas eles, de alguma forma, não estavam socialmente incluídos, mas estavam excluídos economicamente, porque o que eles faziam tinha a ver com o sistema capitalista. Então, era funcional. E, além disso, uma parte enorme dos trabalhadores estavam servindo aos ricos do país. Não é? Porque a classe média alta, ricos no Brasil, tem, em média, 25 a 30 serviçais. Trabalhador doméstico, cortador de grama, piscineiro, motorista, babysitter, o que mais? Personal trainer, manicure, pedicure. São serviçais, isso não existe nos países desenvolvidos. Então a gente que não tinha alternativa vai viver trabalhando para os ricos. Só que a massa que nós temos de gente, nós temos hoje 70 milhões de brasileiros que dependem do Estado para viver. A outra alternativa que tem dado é o Estado policial, não é? O Brasil tem uma guerra civil, 60 mil pessoas assassinadas, 14% dos homicídios do mundo são feitos aqui no Brasil. Terceira maior população carcerária do mundo, que é a principal escola que nós temos hoje no país de formação de quadros do crime organizado. Né? Então, são prisões que são administradas pelo crime organizado. Até um ministro do Supremo Tribunal disse, não adianta aprender porque vai dar mais estudantes para o crime organizado. Então, já tem muitos estudantes. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que isso é um quadro inadministrável, socialmente, politicamente. Tá? A não ser que as igrejas e o crime dominem o país, que já estão avançando. Só das igrejas, foram 100 mil igrejas abertas nessa década. 100 mil igrejas. O número de igrejas abertas no Brasil é superior em quase 2 vezes o número de igrejas de mesquitas que foram abertas no Irã, antes da Revolução Iraniana. No Brasil, atualmente, nós temos toda semana 80 milhões de brasileiros que vão nas assembleias. Geralmente 2 vezes por semana nas assembleias. Assembleias de partido, de sindicato, não, assembleias de Deus. É uma outra organização, gente. Tá certo? Então, o futuro do trabalho é evidente, é central, tem futuro. Agora, esse caminho que nós estamos tomando não tem futuro. Tá certo? É uma competição, é um rebaixamento de renda, é o fim da classe média, né? É uma sociedade polarizada entre os que tudo tem e a maioria que não tem quase nada. Isso é inviável. Tá certo? Isso é inviável. Vai vir imediatamente a oportunidade de mudar isso. Agora, quando nós tivermos essa oportunidade, nós vamos fazer o quê mesmo? Tentar recuperar o passado ou vamos construir o novo? Porque essa é a questão central. Como construir o novo diante do novo que já está presente. Okay. Obrigado, então, Márcio Postman. Foi excelente. Tem uma pergunta, é? Então é rápida a pergunta? Sim. É rápida. E aí depois passaremos para a Andréia para fazer o encerramento dessa noite muito produtiva. Boa noite, eu espero ser bem rápida. Quando é falado sobre o crime, política, economia, né, e juntamente com a saúde mental, eu gostaria de ter uma visão sobre o sistema prisional brasileiro, né, que inclusive foi tema recente de concurso público, né, onde é descrito que o crime ele é autossustentável dentro das prisões, porque o nosso modelo não consegue sustentar a proposta, né, que é de fazer a reabilitação dos presidiários, né. Parece que apenas 30% dessa estratégia é alcançada aqui no nosso país, né, se comparando a outros países exteriores.
E eu fico com uma grande dúvida quando me remete a essa futura robotização, né, da mão de obra, juntamente com esse sistema prisional, esse modelo atual que nós temos, que não consegue socializar esses prisioneiros, né? E como é que fica esse embate? Robotização e essa falta de socialização, pois eles não conseguem se socializar, pois não conseguem emprego, né? O CAPS, hoje, ele entra fazendo esse serviço, onde deveria ser um serviço já lá desde o começo. Como que fica esse embate, esse confronto? Essa pergunta é mais fácil de responder porque não é minha área, então eu não sei nada para falar direito, embora, como curioso, eu lhe dizia o seguinte, esse modelo prisional que nós temos, na verdade, quem estuda isso, revela que você tem, a maior parte dos presos são presos em flagrante, e, em geral, vinculado à questão das drogas, tá certo? E que não há outra alternativa. É uma espécie, os estudiosos dizem que é uma espécie de manifestação para a classe média brasileira que está aprendendo, que está fazendo a sua parte, mas está aprendendo gente que não... Quer dizer, é um mero operador, ou alguém que está fumando, não é o cara central do crime, certo? Então, você é jovem, geralmente é jovem, a maior parte está preso lá, que não teve julgamento, então é algo assim dramático desse ponto de vista, né? E quem entra lá, na verdade, tem que, de alguma forma, ou se vincula a uma organização religiosa ou não, porque senão é dramático. Tem uma tese que li que mostra que em São Paulo, pelo menos, aqueles que se vinculavam às igrejas saía mais rapidamente, porque aí o pastor conhecia o promotor, o juiz. Né? Então, a questão, eu acho, do aprisionamento é uma forma que o Estado policial utiliza para gerar uma espécie de conforto, que ele está fazendo a sua parte, né? A outra é matar, né? Porque, na verdade, esse é um segmento dessa população sobrante nos dias de hoje. Então, o que aconteceu? Desde que o Brasil entrou na desindustrialização, o crescimento, em 40 anos, 2 décadas perdidas, ou seja, você não cresceu o necessário, não gerou emprego para todo mundo, então o que você foi gerando é uma massa sobrante da população, o que o Caio Prado denominava dos inorgânicos, né? O problema do capitalismo, pensava ele lá assim, como é que nós vamos sair de uma sociedade, de um país que era um entreposto comercial e transformar isso numa sociedade, porque não tinha sociedade. Aí você tem os orgânicos, que são aqueles segmentos que somos nós, basicamente, que estamos incluídos, tá certo? Temos emprego, mas tem uma massa que é inorgânica, que não está incluída. O que você faz para incluir essa gente? Essa era a questão dele lá em 1940. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje, na verdade, uma massa marginal, não é de marginalizado, é uma massa que está à margem, tá certo? E aí você tem o Estado concedendo uma série de benefícios, 70 milhões de pessoas que recebem rendas, que eles querem cortar, e a outra é o Estado policial. Agora, isso aí não... É uma péssima forma, eu diria assim, de lidar com a questão social no Brasil. É o que posso dizer. Obrigado. Obrigado, Márcio. Vou abrir uma exceção para o SEBS. E nós vamos encerrar depois da questão da Ana Tereza. Nós vamos encerrar. Mas, Ana Tereza, você tem a palavra. Márcio, nessa abordagem dramática da milícia, né? Vamos colocar o nome desse Estado policialesco, miliciano, e nós no Rio de Janeiro vivendo isso na sua plenitude, mas a questão das igrejas neopentecostais, qual estratégia que nós, e aí eu vou explicitar nós, a esquerda, com uma eleição ano que vem. Estou aqui fazendo um giro de questão de análise de conjuntura mesmo, né? Como nós, que
somos muito republicanos, né? Então a milícia está aí, e a gente não consegue conversar com ela. Os evangélicos a gente despreza. E com a mídia digital nós estamos na pré-história, né? Quer dizer, fomos derrotados, entre outras coisas, pela mídia digital, pela a questão das igrejas evangélicas e pela milícia. E eu não vejo, até agora, não sei em São Paulo, mas mesmo nas discussões, no que a gente escuta, eu não vejo nenhuma estratégia, de como nós vamos, para sair ou tentar sair desse imbróglio, né? Uma estratégia para enfrentar o que é passo para 2022, mesmo com a saída do Lula, que é o nosso maior líder. Tudo bem, ele vai falar para a nação, ele está articulando, ele está fazendo, mas e o resto? E nós? Como é que a gente começa a ter ferramentas, além do trabalho de formiguinha, cada um faz do seu, ou deveria fazer, mas está todo mundo perdido com esse xadrez, como diz o Nassif, né? Milícia pentecostal, mídia digital. Qual é a... Mais o quê? Acho que é bom acabar por aqui, porque as perguntas estão cada vez mais difíceis. Tá? Tem aquela... Diz que o Einstein se aposentou nos Estados Unidos, e aí viveu alguns meses, percebeu que não dava para fazer muito o que ele gostava com os proventos de aposentadoria. Aí ele entrou num ciclo de fazer exposições remuneradas e percorreu então os Estados Unidos, ia para vários lugares, fazendo palestra, etc. E aí eram cidades, ele ia de carro em geral, e aí contratou um motorista para levá-lo aos vários lugares e tal. E aí, certa vez, saiu de uma atividade, entrou no carro, eles iam para outra cidade, e falou para o motorista: hoje estou cansado. E o motorista falou: como cansado? Você vai lá e fala: cansado estou eu que estou dirigindo aqui, esse fluxo de carro, a dificuldade. Aí o Einstein ficou chateado, falou: mas você acha que fazer exposição é fácil? Então, eu disse: não, isso não é difícil, você dirigir aqui. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar na próxima cidade, o pessoal não me conhece, você vai lá e faz a exposição, quero ver. Eu disse: não tem problema, pode deixar comigo. Aí chegaram na cidade, foram lá no evento, e as pessoas não conheciam o tal do Einstein direito, e foi o motorista. Só que o motorista tinha ido já ouvido a exposição muitas vezes, então ele já tinha ali assimilado uma parte importante da exposição, e aí acabou fazendo a exposição, o público parabenizou, gostou, e daí veio a sessão das perguntas. Aí o Einstein lá atrás, assim: agora que eu quero ver as perguntas, agora sim! Aí fizeram assim umas perguntas como essas que vocês estão fazendo para mim. E aí o cara falou assim: olha, é o seguinte, essas perguntas são ridículas, muito fáceis, eu me nego a responder, vou passar para o motorista que está lá no final, e ele que vai responder as perguntas. Só que eu olhei aqui, o motorista já foi. Olha, então, nessa questão das eleições do ano que vem, nós corremos o risco de ter a terceira derrota eleitoral. Tá certo? Tivemos em 2016 uma derrota, em 2018, podemos sempre dizer que a gente fez muito voto, etc., mas a gente perdeu. Né? E pode haver, de fato, uma derrota maior, inclusive, porque essa próxima eleição ela combina dois elementos novos. Né? A primeira, que não é possível fazer alianças proporcionais. Os partidos não farão alianças proporcionais para candidaturas de vereadores. Isso é bom, mas veja bem. Então, você só pode fazer aliança no majoritário para prefeito. Então, dois partidos podem se unir para ter um prefeito só, mas as campanhas para vereadores têm que ser separadas. Essa é a primeira questão. A segunda está relacionada ao fato de que as eleições do ano que vem passarão a contar como coeficiente eleitoral dos partidos. Os partidos que não atingiram um determinado coeficiente eleitoral vão ficar fora.
perdem a legenda. Ou seja, isso significa dizer que nós corremos o risco de ter eleições municipais com 15 ou mais candidatos. E aí, qual é o problema? Bom, o problema é que a direita no Brasil tem pelo menos 20% de eleitores nas nossas cidades. Se você vai com uma candidatura de 10, 15 prefeitos, os prefeitos dificilmente vão, a não ser casos extremos, mas em geral vão fazer 10, 8. Então a direita pode ganhar, se você tiver essa fragmentação, né? Essa eu acho que é a questão que os partidos aí no campo da esquerda não perceberam ainda, tá certo? Porque se nós perdemos a visão de cidade, quer dizer, qual é a cidade que nós temos hoje? Que visão nós temos da cidade hoje? O que é a cidade hoje? Como é que as pessoas se identificam com a cidade? Elas sonham em continuar morando na cidade? São questões de cultura política, obviamente são fundamentais de sabermos previamente, porque não é possível fazer a campanha eleitoral do ano que vem como fizemos no passado. As pessoas mudaram o voto no sábado para domingo. Nós tínhamos senadores eleitos em vários lugares, mudaram o voto. Tá certo? Então, tem questões de natureza nova, para as quais, eu diria assim, é preciso ter um melhor entendimento. Agora, como é que nós vamos levar na campanha municipal, como nós vamos levar ao eleitor a concepção de que os problemas do cotidiano que ele tem estão relacionados às questões nacionais? Porque, em geral, eu vou votar no cara que vai resolver o buraco da minha rua. Mas o que tem a ver o buraco com a sua rua, com o corte do orçamento, ou o posto de saúde com Essa é outra questão de como é que nós vamos, na verdade, tratar a questão eleitoral, política, que una o cotidiano, tá certo, com questões de abrangência nacional. Isso não é algo fácil e tampouco foi experimentado no passado, porque geralmente a questão nacional não entrava para a eleição, salvo grandes cidades, mas nós estamos falando de 5.570 municípios brasileiros, né? Então, eu acho que nós temos, na verdade, essa questão que antecede a isso. É que mensagem nós vamos levar para o eleitor? Eu vou entregar lá um papelzinho, vote no João, porque o João é bonito. Porque o sistema eleitoral que nós temos é um sistema eleitoral antipartidário, né? Porque a gente não vota no partido, não vota na ideia, não vota na proposta, no programa, a gente vota no João, porque o João é bonito, tá certo? Porque o João veio aqui, tá certo? Me convidou para um almoço. Então, é muito raso a definição do voto, né? E há um descrédito que vem ganhando dimensão. Portanto, a meu modo de ver, a preocupação maior do ponto de vista de enfrentar isso é identificar que há um projeto, porque a disputa eleitoral anterior, de maneira geral no Brasil, era uma disputa polarizada entre o PT e o PSDB. Por exemplo, a eleição de 1994, Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, né? Mas a somatória dos votos do Lula e do Fernando Henrique representaram 85% dos votos. Tá certo? Aí você pega a eleição da Dilma com o Aécio em 2014. A somatória no primeiro turno dos dois foi 75% dos votos. Era uma polarização nítida. Em 2018, né, a somatória dos votos do Haddad e do Alckmin, do PSDB e do PT, 34% dos votos. Então tem uma outra polaridade aí. Tá certo? É outra questão de ponto de vista estratégica, que vai ser certamente levada a isso. Aí o antipetismo, enfim, tem questões que sobressaem a essas que estou colocando, mas que não têm resposta imediata. Porque, de certa forma, nós estamos vivendo ainda, do ponto de vista da esquerda, meu modo de ver, uma perspectiva de que o ciclo eleitoral que nós temos hoje é o mesmo do passado. E não é. É uma outra eleição. É uma eleição que fundamenta a eleição presidencial. Certo? Então, está além das questões locais. E acho difícil, para dizer bem a verdade, que localmente se resolva isso. Isso é uma questão nacional. Uma decisão que os partidos, certo? É uma visão, uma concepção do Brasil. Então, lá, você tem o teu partido, teu fulano, tira aquele teu fulano, põe o outro, vamos fazer aqui um acerto. Isso é antes, porque no local, aí as vaidades, aí é difícil resolver. Tá bom? Perfeito. Ok. Obrigado. Obrigado, foi excelente. Eu vou passar agora para a Andréia, porque ela tem avisos e tem também que fazer o encerramento. Muito grato ao Márcio Postman, muito grato a todos vocês
Acabou correndo tudo bem, atrasou, mas correu tudo bem, né? Foi uma... Ah, sim! E depois tem uma revista, que é a revista que do SEBS com o Sindicato dos Médicos será entregue. Então, Andréia, por favor, com a palavra. Então, desfazemos essa mesa, agradecendo a brilhante explanação do nosso conferencista, agradecendo a presença de todos, desejando que retornem às suas casas em segurança. E amanhã aguardamos por todos às 8h30 para darmos prosseguimento ao nosso evento. Boa noite.